Então vamos lá, se você é empresário, sócio ou administrador de uma empresa que compra mercadorias de fornecedores espalhados no Brasil, eu preciso da sua atenção total nos próximos 5 minutos. O STJ acabou de tomar uma decisão que pode literalmente salvar a sua liberdade em uma eventual arguição de crime contra a ordem tributária. 2 empresários foram condenados em primeiro grau, tiveram a condenação confirmada no Tribunal de Justiça e estavam a caminho da condenação absoluta contra os crimes imputados a ele, que seriam crimes contra a ordem tributária. Mas o STJ veio e anulou essa decisão. E eu vou te contar agora exatamente quais os elementos faltaram no processo, e graças a Deus, né, que faltaram, porque se você entender isso, você pode saber exatamente o que cobrar ali de uma eventual defesa do seu advogado para que você chegue a uma discussão dessa ordem com o maior número de argumentos favoráveis a você possível, tá? A 5ª turma do STJ, no julgamento de um recurso especial que eu vou deixar aqui, de Santa Catarina, ela decidiu por unanimidade em 3 de março de 2026, e essa decisão foi publicada no informativo de número 880 do STJ, então é tudo muito recente. E olha a história processual aqui. Ó. Em primeiro grau, 2 administradores de uma sociedade empresária foram condenados por crime contra a ordem tributária. A acusação, que eles teriam registrado notas fiscais frias de entrada de mercadorias, ou seja, teriam simulado compra para gerar créditos fictícios de CMS em favor da sua empresa. A condenação se sustentava em 2 pilares apenas. O pilar 1, as empresas fornecedoras tiveram sua inscrição estadual cancelada, posteriormente à venda. O pilar 2, o contribuinte não comprovou, dentro do processo administrativo fiscal, a efetiva realização daquelas operações, ou seja, pagamentos, transferências. O Tribunal de Justiça confirmou a condenação. A defesa subiu em agravo ao recurso especial e o STJ, em decisão colegiada, anulou todo o processo de primeiro grau e segundo grau. Veja, isso aqui é muito importante nesse caso, tá? As acusações simplesmente pegaram a conclusão do procedimento administrativo fiscal e copiaram e colaram na denúncia criminal e pediu a condenação. Sem investigação penal própria, sem perícia, sem testemunha penal, sem quebra de sigilo bancário, nada. Pegaram o processo administrativo fiscal e transformaram em processo criminal. E o STJ anulou essa metodologia. Portanto, o STJ disse, não funciona assim. O processo penal é uma coisa muito séria. O ilícito administrativo se resolve na esfera administrativa, o criminal não. Tá? Então precisa de processo próprio. E aí eu vou lhe dar agora, né, um arcabouço normativo dessa decisão. E fica de olho aqui para você ter todo tipo de munição na sua defesa e poder aproveitar todos os argumentos possíveis nesse cenário. O primeiro é o artigo 156 do Código de Processo Penal. A prova da alegação incumbe a quem faz, ou seja, quem acusa, prova e pronto. Segundo, o artigo 5º, inciso 52 da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Princípio da presunção de inocência. Pedra de toque do processo penal. Precisa arguir isso, tá? Terceiro, o artigo 386 do CPP. O juiz deve absolver quando não existe prova de que o réu tenha cometido a infração penal ou não houver prova suficiente para a condenação. Princípio importantíssimo. Quarto, artigo 1, inciso 2 e 4 da Lei 8.137 de 1990. Aqui está um tipo penal da sonegação e a pena é de 2 a 5 anos de reclusão e multa, tá? Quinto, a súmula vinculante 24 do STF. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. O item 6 da nossa defesa seria a súmula 509 do STJ. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar o crédito CMS decorrente de nota fiscal posteriormente declarada inidônea quando demonstrada a veracidade da compra e da venda. E sétimo, o princípio da independência das instâncias administrativa, civil e criminal. As esferas se comunicam, mas não se confundem. Cada uma tem um próprio estandarte de metodologia, de matéria probatória, coisas funcionam de formas diferentes na esfera administrativa e na esfera criminal. Agora preste atenção, tudo isso em uma decisão única. É um pacote completo de teses definitivas que o STJ acabou de homologar em sede colegiada em situações dessa natureza, tá?
E o que é que isso muda, né, na vida de empresários, de nós advogados que atuamos aí em causas que têm o tema crime contra a ordem tributária? Isso tem tudo a ver. E eu vou te dar 2 cenários reais em que esse julgado protege. Cenário 1, você é empresário ou comerciante, hein? Há 2 anos atrás comprou uma mercadoria de uma transportadora, um atacadista, pagou na conta corrente ou pagou em dinheiro, recebeu a mercadoria, aproveitou o crédito CMS, a vida normal seguiu. 2 anos depois, o fisco descobre que aquele fornecedor sumiu, que o CNPJ foi baixado, que a inscrição estadual foi cancelada. E o auditor lavra um auto de infração contra a sua empresa, glosando aquele crédito CMS que você tomou lá atrás. Até aí, é briga fiscal. Você defende, paga, parcela e vida que segue. Cenário 2. O fisco encaminha o processo ao Ministério Público, o promotor lê o auto de infração e oferece uma denúncia criminal contra você. E aí, meu amigo, aí a coisa mudou de figura, né? A pena é de 2 a 5 anos, maus antecedentes e risco de prisão. E agora eu vou colocar aqui um quadro na tela exemplificativo para vocês conseguirem entender esses 2 cenários, tá? No quadro 1, a gente vai colocar lá a autuação fiscal, a cobrança de tributo e a multa de até 150%. Você vai entender o que é que funcionaria nesse quadro 1. No quadro 2, o cenário do processo criminal. E aí nós temos de 2 a 5 anos de reclusão, multa, maus antecedentes e risco de prisão, tá? Vamos fazer aqui o destaque dessas situações independentes para vocês visualizarem que o problema é outro. Agora volta aqui para a tela. O que o STJ disse é exatamente isso. Você não pode pegar uma fragilidade da defesa fiscal e transformar isso automaticamente em uma prova do crime e considerando que crime exige dolo, a intenção. O crime exige fraude, o crime exige conduta ativa, deliberada do agente. E nada disso se presume da derrota de um processo administrativo fiscal. Lá, nós estamos falando de idoneidade do crédito. Aqui no processo criminal não, é de dolo, é de culpa. Em primeiro grau, condenaram. No segundo grau estadual, mantiveram. Ninguém olhou uma única prova do processo penal especificamente e somente em grau de recurso superior é que isso foi anulado, tá? 6 elementos da defesa existiram para trazer a anulação desse processo. E agora, nós chegamos ao coração do vídeo, né? É o que faltava no processo, segundo o próprio STJ, que são 6 elementos que a defesa apontou como ausentes e o tribunal, já no STJ, reconheceu, e não os outros, tá? Vamos lá. Elemento 1. Prova da simulação das operações mercantis. Não bastava dizer que o fornecedor sumiu depois, que tinha prova que a operação não aconteceu, que não houve esse esforço probatório porque era desnecessário, porque o processo administrativo fiscal já tinha apurado. Isso não é elemento suficiente para condenação criminal. Elemento 2. Prova da falsidade material das notas fiscais. E aqui preste muita atenção. Falsidade material é diferente de falsidade ideológica. Falsidade material é quando o documento é forjado, alterado fisicamente. A acusação não comprovou que as notas eram materialmente falsas. Elas poderiam até ter um conteúdo divergente, duvidoso, mas elas não eram falsas, tá? Elemento 3. Demonstração de conluio entre os administradores e os fornecedores. Conluio significa acerto, combinação, ajuste prévio. Sem prova de conluio, não há como comprovar a sonegação por nota fria. Elemento 4. Inexistência física dos estabelecimentos fornecedores. O STJ é muito claro. O fisco precisaria ter ido até o endereço do fornecedor, ter constatado que não existe empresa nenhuma, que não há nada naquele local, para ter lavado essa constatação no processo administrativo fiscal e, sobretudo, no processo criminal. Isso não aconteceu nesse caso que nós estamos analisando, tá? Elemento 5. Demonstração de rotas fictícias de transporte, ou seja, perícia demonstrando que o caminhão nunca saiu, que não havia conhecimento de transporte, que era inventado, que o GPS do veículo não passou naquelas rodovias declaradas e nada disso foi produzido. O elemento 6, e mais importante de todos, a investigação penal deveria ser completamente autônoma. Testemunhas, perícia técnica, quebra de sigilo bancário, oitiva de representantes legais, dos fornecedores, análise de movimentação financeira. A acusação se limitou a reproduzir o procedimento administrativo fiscal e não fez investigação criminal própria. Isso aqui, meu amigo, é um cardápio defensivo completo que o STJ acabou de servir em uma bandeja para uma defesa criminal tributária para todas as empresas do Brasil. Mas veja, existem pegadinhas, né? E presta atenção. Eu vejo todo dia empresários caindo nas mesmas armadilhas.
mas eu vou lhe mostrar aqui 5 das principais armadilhas para você se proteger. A primeira é achar que basta pagar a multa fiscal para resolver tudo. Errado. O fisco encaminha o processo ao Ministério Público e assim que o crédito é definitivamente constituído, a súmula vinculante 24 deixa de prevalecer e mesmo pagando, você ainda vai receber esse processo criminal para se defender. Segunda armadilha, não conferir os fornecedores no momento das compras. A súmula 509 do STJ protege o adquirente de boa fé, é bem verdade. Mas ela existe e a prova da diligência feita no momento das operações. Hoje isso se faz em 5 minutos. Vai no Sintegra, consulta a Receita Federal, confirma a inscrição estadual, tenta emitir um certidão negativa de débito. Veja, tudo isso é muito simples hoje. Terceira armadilha, e essa é gravíssima. Confundir falsidade ideológica com falsidade material. A nota fiscal ela pode ter conteúdo questionado pelo fisco, mas isso é falsidade ideológica. Aí existe prova específica do dolo. Falsidade material é física, é documento adulterado. A defesa precisa atacar exatamente essas duas distinções, tá? A armadilha quinta é aceitar a transação penal, a NPP, por puro medo, sem avaliar a tese de absolvição ou a insuficiência probatória. Se a denúncia se baseia em PAF, aquele procedimento administrativo fiscal, aí, meu amigo, você tem um caminho muito favorável para se defender em uma eventual acusação criminal. Quinta armadilha, confiar que o juiz criminal vai automaticamente seguir o que o juiz tributário disse. Não vai. As esferas são independentes, o comportamento ao julgar é independente. Se alguém já lhe disse isso, tome muito cuidado, pode estar faltando uma análise mais aprofundada aí, tá? Tem gente que gosta de brincar com fogo, né? E uma hora a conta pode chegar, mas a gente precisa ter conhecimento para poder tomar a decisão. Essa é a função da consultoria jurídica, essa é a função do seu advogado de confiança, tá? Mas eu vou lhe dar um checklist objetivo agora, com 8 passos para você se proteger. O primeiro é, sempre que comprar de um fornecedor novo, faça uma consulta de irregularidade no Sintegra, na Receita Federal, imprima, arquive, coloque junto com a nota. Uma hora você pode precisar disso, tá? Passo 2. Guarde toda a documentação física da operação. Nota fiscal, boleto de pagamento, comprovante de pagamento bancário se houver, canhoto de entrega, recibo, romaneio, conferência de estoque. Se você tem fotos das entradas, faça isso. Você vai estar se blindando de um problema que você pode se defender facilmente. Passo 3. Se receber autuação fiscal de crédito indevido, não trate como assunto de contador. Procure imediatamente um advogado tributarista de sua confiança. Aquela autuação pode virar um processo administrativo, pode virar de um processo administrativo fiscal e um processo criminal. Então tome cuidado com isso. Se você tem um processo criminal contra você por sonegação ou fraudes contra a ordem tributária, exija que a sua defesa explore exatamente os 6 elementos que falamos aqui em cima, no mínimo, e o que mais ela encontrar. A acusação tem que ter prova da fraude e não basta repetir o que disse o auditor fiscal no processo administrativo. Passo 5. Solicite a produção de prova pericial específica sobre a circulação física da mercadoria, a perícia contábil, a oitiva de motorista, a conferência de estoque, analise o movimento bancário. Isso tudo pode destruir a tese acusatória. Passo 6. Exija que o Ministério Público demonstre no processo penal, fato concreto, além do PAF, a denúncia baseada em auto-infração é inconsistente. Ela é truncada e pode trazer inépcia, o não aceitamento dessa peça acusatória da esfera criminal. Passo 7. Não assine termo de confissão fiscal sem orientação especializada. Confissão fiscal pode ser usada como elemento incriminador em um processo criminal, porque a confissão é auto-volitivo, né? Você foi lá e fez esse reconhecimento. O passo 8. Acompanhe seus fornecedores periodicamente. Se um deles começar a apresentar irregularidades cadastrais, reduza a exposição. Se possível, até troque de fornecedor, mas monitore tudo isso, tá bom? E olha, essa decisão do STJ é uma das mais importantes do ano na matéria de defesa criminal tributária. Ela coloca ali um freio firme na prática de transformar a fragilidade fiscal, o não conhecimento fiscal, automaticamente em uma condenação criminal. Isso não pode acontecer. E mais, ela se alinha com essa tendência da Corte e do próprio STF de exigir maiores densidades probatórias nos crimes contra a ordem tributária. Então, prática penal é diferente de prática civil ou fiscal. Não basta presunção, não basta usar isso automaticamente. A prova tem que ser robusta da fraude. Mas atenção, cada caso é um caso, né? E os números podem parecer diferentes ou semelhantes a depender de cada uma das situações de vocês. É por isso que precisa analisar o seu caso concreto.
Por isso, se você está enfrentando um questionamento fiscal de autuação, um processo administrativo, ou já tem uma ação criminal que aponta a sonegação, a primeira coisa que você deve fazer é consultar um advogado tributarista de confiança. Esse método é o mais seguro. Leve essa decisão para ele, peça para avaliar, para ver o que se aplica ao seu caso concreto. E comenta aqui, a sua empresa já recebeu autuação por suposto crédito indevido, por fornecedor inidôneo, acusando você eventualmente de ter recebido uma nota fiscal fria? Deixa aqui seus comentários, a gente vai observar e aquele que mais se repetir pode ser os temas que nós usaremos aí nos próximos vídeos. Lembre de encaminhar esse vídeo para aquele seu colega empresário que passou por uma situação dessa ou que pode passar. Isso pode salvar ele de uma eventual autuação fiscal, administrativa, para que não se transforme em uma autuação criminal, tá bom? E para não esquecer, lembre de me seguir, porque é melhor que eu lhe conte do que o fiscal.